Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é um privilégio e uma bênção muito grande estar aqui neste dia para expor as Escrituras Sagradas. Eu peço que o Deus eterno de Israel lhes abençoe grandemente. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui neste dia para expor as Escrituras para aqueles que aqui estão presentes. E como dito, eu peço que Deus lhes abençoe grandemente e que vocês possam ser abençoados com a exposição da gloriosa palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim também é uma satisfação imensa falar com aqueles que vão nos ouvir através do YouTube. Eu peço que Deus lhes abençoe grandemente e que vocês também possam ter um ótimo aproveitamento aí da exposição da gloriosa palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço a você que já é inscrito, que você veja aí como está a sua inscrição, dê uma olhada aí e se estiver algo fora do lugar, refaça a sua inscrição, clique aí no sininho das notificações para que você fique inteirado aí de todo o novo conteúdo que nós publicarmos aqui em nossa plataforma no YouTube. Eu peço que você comente, compartilhe, interaja conosco para que nós possamos entender como é que vocês estão compreendendo aí os nossos ensinos e as nossas exposições bíblicas. Peço que você comente, compartilhe aí, deixe o seu like ou o seu dislike, você tem toda a sua liberdade de dar a sua opinião aí. E peço que você compartilhe com os seus irmãos e amigos em Cristo, para que também essa mensagem possa chegar ao maior número de pessoas. E aquele também que ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva em nosso canal, clique aí no sininho das notificações, porque isso é muito importante para que a palavra de Deus possa chegar a outras pessoas e assim como abençoou a você, possa abençoar a outros também. Bem, que Deus lhes abençoe grandemente. Eu agradeço a todos que já têm nos acompanhado aí através do YouTube, toda a audiência que vocês têm nos dado, e peço que Deus lhes abençoe grandemente. Pois bem, sem mais delongas, vamos passar aqui a nossa exposição deste dia. Quem estiver com a sua Bíblia, por gentileza, abra conosco aí no capítulo 7 do livro das Revelações, a partir do versículo 1 até o versículo 8, será o texto base da nossa exposição. E hoje, pela misericórdia de Deus, nós vamos estar falando a respeito aí dos 144 mil escolhidos aí do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vamos tratar aí de questões aí de quem são esses homens e mulheres que foram escolhidos por Deus aí desde antes da fundação do mundo, homens e mulheres que no período da grande tribulação vão receber o Espírito Santo e vão ser empoderados aí pelo Espírito Santo para estar levando as boas novas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Poderia citar aqui um colega pastor chamado Lamartine, que diz que esses 144 mil aí, eles são os agentes do fim, aqueles que Deus escolheu para fazer uma obra evangelística aí nesse período da grande tribulação. Então o querido pastor aí, Lamartine Pozella, ele fala a respeito disso e chama eles de agentes do fim. Então abra comigo no capítulo 7 do livro das Revelações, a partir do versículo 1 até o 8, nos diz assim, ó. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra e nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados,
que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Asser, 12.000, da tribo de Neftali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Isacar, 12.000, e da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim, foram selados 12.000. Amém? Lemos até aqui as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Então aqui nós vemos aí 4 anjos, meus irmãos, parados nos 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam detendo aí os juízos aí dos 7 selos, das trombetas, das pragas e das 7 taças, até que os eleitos do povo judeu fossem selados aí com o selo do Deus vivo. Selo este que é um selo de proteção, é um selo que irá protegê-los da ira de Deus, mas não vai protegê-los aí da cólera do anticristo, porque eles serão muito perseguidos. Veja o que nós encontramos aí em Ezequiel, no capítulo 9, de versículo 1 até o 7, que é um texto paralelo a este, onde nós encontramos aí Deus fazendo distinção entre aqueles que são os seus eleitos e aqueles que não são seus eleitos, entre gente rebelde e aquele que é reverente diante de Deus. Veja o que diz aqui em Ezequiel no capítulo 9, prestem bem atenção. Então ouvi o que gritava em alta voz, dizendo: chegai-vos, vós executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Então aqui nós ouvimos uma voz chamando agentes do caos para que viessem sobre a cidade de Jerusalém, que havia caído aí em idolatria e estava se tornando rebelde contra Deus. Mas como em todos os tempos há um remanescente fiel, nós encontramos aqui que um anjo, que é chamado do homem que estava com o estojo de escrevedor, ordena que entrem na cidade e selem aqueles que estão se mantendo fiéis, com um sinal aí, que aí no original hebraico nós encontramos a letra Tav, que na forma antiga do alfabeto hebraico era em forma de X ou em forma de cruz, o que levou muitos aí comentaristas bíblicos aí do mundo antigo a enxergarem esse sinal aqui como sendo o sinal do Cordeiro de Deus. E vejam bem o que segue aqui, Eis que vinha 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão, e entre eles, certo homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Eu não sei se vocês se lembram, o altar de bronze era o altar de sacrifício ali no tempo do Antigo Testamento, onde o sumo sacerdote imolava o sacrifício. E desta forma, nós vemos que eles estão aí junto ao altar de bronze, porque eles vieram para trazer juízo aí. E assim como no texto de Apocalipse capítulo 7, nós encontramos aí 4 anjos parados nos 4 pontos cardeais da terra, norte, sul, leste, oeste, detendo o juízo. Aparecem aqui 6 homens que vieram para trazer juízo aí sobre a cidade de Jerusalém, e aí um homem distinto a eles. Assim como no livro do Apocalipse há um anjo que é distinto aí dos outros, ainda que ele é da mesma espécie, o mesmo tipo de anjo, ele aparece à parte deles, separado. E segue o versículo 3, A glória do Deus de Israel se levantou do querubim, e sobre o qual estava indo até a entrada da casa, e o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha um estojo de escrevedor à cintura. Ele disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens
que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então Deus fala para esse homem com estojo de escrevedor aí, que entre na cidade e que cele aqueles que estavam clamando por justiça, aqueles que não concordavam com a idolatria de Jerusalém e as abominações que estavam acontecendo ali. E é dito para este homem com estojo de escrevedor que cele aí com esse sinal, como dito, com a letra Tav aí, que no alfabeto antigo hebraico era em forma de cruz ou de X, e desta forma separassem aqueles que eram eleitos de Deus, aquele remanescente fiel, daqueles que não eram fiéis. Então, nós já estamos vendo aqui que há uma distinção. E vejam bem o que ele vai dizendo aqui, ó. Versículo 5, ó. Aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Então a ordem era para ferir Jerusalém, ó. Matai a velhos, a moços e a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, começai pelo meu santuário. E então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa, e ele lhes disse, contaminai a casa, enchei de mortos os átrios, e saí. E saíram e mataram na cidade. Então, pelo que vocês viram aí, esse sinal que foi colocado nesse remanescente fiel que estava dentro de Jerusalém, que é uma clara representação aí dos 144 mil, esse sinal que foi colocado na testa deles foi um sinal de proteção. E quando esses 6 anjos destruidores aí com as suas armas esmagadoras entraram na cidade para esmagar Jerusalém por causa da sua idolatria, esse grupo fiel foi poupado. Ainda que eles viram toda a ira divina caindo sobre Jerusalém, eles não foram feridos, mas foram poupados. Então, portanto, esses 144 mil judeus, meus irmãos, são selados com o selo do Deus vivo, que nós vemos aqui que é uma clara referência ao Espírito Santo. Abra comigo em Efésios, no capítulo 1, e versículo 12 e 13, e veja aqui que o apóstolo Paulo ele diz que o Senhor nos selou com o seu Espírito Santo. Então, Efésios 1, versículos 12 até o 14. Vejam bem o que está dito aqui, ó. Prestem bem atenção, e com isso eu já vou dando uma base escritural para que vocês possam ir entendendo o decorrer da exposição desse texto, o desenvolvimento aí desse sermão. E diz assim, ó, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então aqui ele já começa dizendo que os servos de Deus receberam antecipadamente o Espírito de Deus para louvor da sua glória. Então ele diz aqui, ó, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então com o que os eleitos de Deus foram selados? Foram selados com o Espírito Santo da promessa. E desta forma o selo do Deus vivo, ele deve ser entendido como o selo do Espírito Santo vindo sobre os eleitos de Deus, ó, o qual é a garantia da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, o Espírito Santo vem sobre os eleitos em forma de garantia, dizendo que eles são propriedade exclusiva do Senhor e Salvador Jesus Cristo até que Ele venha. E desta forma são marcados e são separados diante de uma sociedade imunda e pecadora, diante de um povo que se revolta contra Deus, no meio de uma geração tão perversa e pecadora. Deus tem selado os seus eleitos com o Espírito Santo, não só eleitos judeus, como os 144 mil, mas bilhões de eleitos gentios também. E lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 30, o apóstolo Paulo ele diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção.
Desta forma, o Espírito Santo ele vem sobre os eleitos de Deus para selá-los para o dia da redenção, para o dia em que o Senhor e Salvador Jesus Cristo irá retornar e irá levá-los e colocá-los em seu reino absoluto aqui nesta terra. Desta forma, os 144.000 também são selados e são poupados aí para o dia da redenção. Abra comigo em 2 Coríntios, no capítulo 1, em versículo 22. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, o apóstolo Paulo ele fala mais uma vez que o Espírito Santo, o selo do Deus vivo, é uma garantia aí de que nós prevaleceremos em meio às perseguições, assim como os 144.000 eles vão prevalecer aí em meio à perseguição implacável que virá por meio do anticristo, no meio dos 3 últimos anos aí, 3 anos e meio da grande tribulação, os 3 anos e meio finais. E diz assim, que também nos selou e nos deu a garantia do Espírito em nosso coração. Então o Senhor Jesus, ele marca os seus eleitos, ele conhece os seus e ele faz a distinção aí entre cabritos e entre ovelhas. Então, esse selo lhes garante que eles vão passar pela grande tribulação sem serem tocados. Eles vão ser muito perseguidos, meus irmãos, os 144.000, mas eles serão poupados aí da morte física e vencerão a grande tribulação. Então eles serão muito perseguidos, mas não tocados. E sendo assim, como eu disse, fica claro que este selo que é colocado sobre eles aí, assim como o remanescente fiel lá de Jerusalém, é um selo de proteção que os livra do juízo divino, mas não os livra da cólera do Cordeiro. Então, diz a eles, esse selo aí diz a eles que Jesus Cristo estará com eles em meio à grande tribulação e irá sustentá-los para vencerem essa tribulação. Então, esses 144.000, eles reaparecem no capítulo 14 de Apocalipse. Abra comigo no capítulo 14, de versículo 1 ao 5. E aqui nós encontramos algo mais revelado sobre eles a respeito do caráter desses homens e mulheres que vão ser aí os agentes do fim, aqueles que vão estar aí provocando um reavivamento no meio da humanidade que estará corrompida aí pelo pecado. E diz assim, olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, que isso já é no retorno do Senhor, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Então está escrito na fronte dos 144.000 o nome de Deus e o nome do Senhor Jesus. E isso significa que eles são propriedade exclusiva do Criador dos céus e da terra. Ouvi uma voz do céu, como de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, e eles não têm mácula. Então eles reaparecem aqui no capítulo 14, só que eles já aparecem sobre o Monte Sião, já selados com o selo do Deus vivo, junto com o Senhor Jesus. E é revelado que eles não se macularam com mulheres, e isso pode ser entendido de 2 formas. Que eles não se macularam com mulheres literais, eles não tiveram relações aí íntimas com mulheres, se mantêm castos e puros. Só que uma outra interpretação que nós damos a isso também é que eles não se contaminaram com falsas religiões, eles se mantiveram fiéis a Yahvé, ao Deus Todo-Poderoso. Eles são aí cristãos messiânicos, judeus messiânicos que se mantêm fiéis ao Cordeiro.
Por isso que João menciona aí que eles são seguidores do Cordeiro, para onde quer que vá, e desta forma eles são revelados aí como eleitos de Deus. Eles não se contaminaram com falsas religiões, e aqui é dito que eles foram comprados, que eles foram redimidos pelo sangue do Cordeiro, e eles foram feitos primícias para o nosso Deus, primícias para Cristo. Eles são de caráter ilibado, porque não se achou mentira na sua boca, eles não se corromperam, e tudo que pregaram aí nesses 3 anos e meio finais da grande tribulação era verdade, e eles provocaram aí, como eu disse, um reavivamento no planeta Terra. O seu caráter é ilibado, pois em sua boca não se achou mentira, portanto eles são verdadeiros seguidores aí do Cordeiro. Eles são verdadeiros seguidores do verdadeiro, do exclusivo Messias, que tem apenas um nome, e é Yeshua, Jesus Cristo, o Messias. O nosso irmão Moody, ao comentar a respeito aqui desta sessão, ele diz algo bastante interessante e eu gostaria de compartilhar com vocês. E ele diz assim, não se diz que são mártires, o sinal dá a entender que este grupo particular será divinamente protegido nas tribulações que estão para se desencadearem sobre a terra. Então, dessa forma, segundo o que Moody expõe aí em seu comentário, também entende que esse sinal é um sinal de proteção e dessa forma não entendemos que eles são mártires. Eles não serão martirizados, mas serão poupados aí em meio à grande tribulação, porque eles têm esse papel aí de evangelistas, de provocar um avivamento sobre o planeta Terra. E nos versos de 1 a 4, nós encontramos esse fato aí de que os 144 mil eleitos do povo de Israel, eles são selados com o selo do Deus vivo, o selo do Deus vivo, e revela que eles são propriedade exclusiva do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como o restante dos eleitos aí gentios. E o selo é o que os torna autênticos cristãos. E dessa forma se trata aí de judeus messiânicos. E se nós olharmos para o contexto de judaísmo hoje, existem judeus que creem em Yeshua como o verdadeiro Messias, que creem no Senhor Jesus como sendo o Messias verdadeiro, o Messias judeu, e eles estão esperando o retorno de Yeshua. Eles estão pregando o Evangelho, trazendo as boas novas entre o seu povo já desde já. E ao meu entender, meus irmãos, é do meio do movimento messiânico dentro do judaísmo que vão surgir os 144 mil judeus. E desta forma, a partir deste relato, vemos aqui uma divisão entre os seres humanos, e aqui é demonstrado que Deus separa os cabritos das ovelhas, filhos de Deus e filhos do diabo, gente que receberá o selo do Deus vivo e outros que vão receber a marca da besta. Aqueles que recebem o selo do Deus vivo se tornam propriedade exclusiva do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, aqueles que recebem a marca da besta se tornarão propriedade exclusiva do diabo, de Satanás, e estarão ali sendo orientados pelo anticristo, que será o governante supremo deste planeta Terra no período da grande tribulação. E por esta razão, como eu disse aí, se tornam propriedade de Satanás e por fim serão lançados no lago de fogo e enxofre, junto aí com o diabo, com os seus anjos, com o falso profeta e com o anticristo, onde eles receberão a eterna separação de Deus, nunca mais poderão ver a face do Criador, e a Shekinah nunca mais os cobrirá, a glória de Deus jamais cobrirá eles, porque eles estarão eternamente separados de Deus em tormentos eternos. Essa sessão, meus queridos, é um intervalo entre o 6º e o 7º selo, e em meio a um cenário de tantas cenas aterradoras, Deus nos revela que no meio de bilhões de cristãos, ou melhor dizendo, no meio de milhões de cristãos que existem no planeta Terra,
Deus escolheu um grupo aí de 144 mil que serão evangelistas em meio ao caos da grande tribulação. Evangelismo esse que vai impactar não só o povo de Israel, mas vai impactar o mundo inteiro. E desta forma, a partir da pregação deles, o restante dos judeus que estarão vivos serão convertidos a Deus, e uma multidão que não se pode enumerar, que nós vamos ver na próxima sessão aqui do capítulo 7, uma multidão que é formada por gentios, serão redimidos e serão salvos. E o grande paradoxo que nós vemos aí no meio da interpretação desse texto é o seguinte, que no meio de cenas tão aterradoras, Deus nos revela que no meio aí da grande tribulação, Deus estará operando o seu poder e estará demonstrando que a sua glória estará infinitamente cobrindo a terra e estará proporcionando salvação ainda no meio da grande tribulação, porque o amor de Cristo é um amor que é imensurável. E até o último segundo ele dá a oportunidade para que aqueles que são verdadeiros eleitos se arrependam de seus pecados e sejam salvos. Abra comigo em Romanos, no capítulo 11 e versículo 16. Veja o que o apóstolo Paulo ele diz aqui a respeito do corpo de Cristo. E ele diz o seguinte, se as primícias dessa massa são salvas, são redimidas, toda a massa será salva também. Veja bem o que ele diz aqui, Romanos 11 e versículo 16. E aqui ele fala do povo de Israel como uma oliveira também, que teve aí galhos do mundo gentil enxertados nela, e desta forma tanto judeus como gentios se tornaram um único povo. Prestem bem atenção, capítulo 11 da carta aos Romanos, versículo 16. E se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos o serão. Então, desta forma, se os 144 mil são selados com o selo do Deus vivo, que são as primícias dessa massa, que são a raiz aí da oliveira, o restante da oliveira também será santa e também será purificada. Quando esse quinto anjo sela os 144 mil, revela que eles são cristãos autênticos, meus irmãos. E ao receberem o selo do Deus vivo, como eu disse anteriormente, eles são empoderados com o Espírito Santo, recebem o Espírito Santo e, portanto, eles vão atuar no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e é por isso que o seu ministério vai ter tão grande êxito, vai provocar esse grande avivamento aí no planeta Terra, assim como no mundo antigo, o selo de um rei que era colocado em uma pessoa dava autoridade para essa pessoa a agir em nome do rei. Eu posso pegar como exemplo aqui, quando o faraó, que era o rei do Egito, ele coloca ali no capítulo 41 de Gênesis o seu anel no dedo do Zaphnath-Paaneia, de José. Ali ele dá autoridade para José agir em nome do faraó. E dessa forma, todos os decretos que eram dados por meio de José eram como se fosse o próprio faraó que estivesse dando. Outros relatos nós encontramos aí no livro de Esther também, aonde aquele parente da rainha Esther lá, Mordecai, ele recebe ali a capa e o selo do rei ali de Assuero, e desta forma ele é honrado como se fosse o próprio rei. E um pouco antes nós encontramos ali aquele déspota, Ramã, que era um dos ministros ali da corte real, ele recebe também o selo do rei e recebe autoridade para agir como se fosse o próprio Assuero. E desta forma o selo real que é colocado sobre uma pessoa dá autoridade para essa pessoa agir em nome do próprio rei. Abra comigo aí em Daniel no capítulo 6 e versículo 17. E ali é colocado o selo do rei ali, daquela cidade onde Daniel estava. Vejam bem o que diz aqui, Daniel capítulo 6 e versículo 17. E desta forma, quando Daniel é colocado ali na cova dos leões, um selo é colocado sobre a cova para que nada fosse modificado. E o selo identificava que aquilo
era uma ordem autêntica do próprio rei, ó. Vejam bem o que diz aqui, ó. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Dessa forma, este selo foi colocado ali nessa pedra que foi colocada na boca da cova dos leões, onde Daniel foi jogado, como um sinal de autoridade, como dizendo, ó, eu dei a ordem que ele permaneça até o outro dia dentro dessa cova e ninguém pode retirá-lo. Então autentificava que a ordem que havia sido dada era do rei. Mas se nós formos aqui no livro de Esther, abra comigo no livro de Esther, no capítulo 3, e veja o que nós vamos encontrar aqui, ó. Esther, capítulo 3 e versículo 10. Vejam bem o que nós encontramos aqui, ó. Esther, capítulo 3, versículo 10 e 11, ó. Então o rei tirou da mão o seu anel. Então Assuero retira aí do seu dedo o anel, ó, e deu a Ramã, filho de Ramedata, o Agadita, adversário dos judeus. E lhes disse, essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for ao teu agrado. E desta forma, quando Assuero retira o seu anel do dedo e coloca no dedo de Ramã ali, que era uma amalequita, inimigo do povo judeu, ele dá autoridade a Ramã a agir em nome do rei. E todos os decretos que esse ministro da corte real desse ali, era como se fosse o próprio rei. Desta forma, nós entendemos aí que quando o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele sela os 144 mil, ele dá autoridade a eles para agirem no seu próprio nome. É algo como os carimbos que nós temos nos dias de hoje, ou a assinatura de um médico que é colocada em um receituário, e desta forma certifica que a receita médica é autêntica e ela pode ser aceita em qualquer ali farmácia, e o farmacêutico pode fornecer ali o remédio, porque o carimbo e a assinatura do médico ali e a sua inscrição informam que aquela receita ela é autêntica. Sendo assim, o selo indica que os 144 mil eles são propriedade exclusiva do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Wisber, ao comentar aqui esses versos, ele vai dizer o seguinte, ó: este selo protegerá os judeus escolhidos do julgamento, que fará dano à terra e ao mar, segundo Apocalipse 7:2, e ocorrerá quando os 4 anjos tocarem as suas trombetas, no capítulo 8. Então, para o Wisber, também esse selo é um selo de proteção, um selo que define que esses judeus aí são eleitos de Deus e eles foram preparados para uma grande obra aí neste tempo do fim. Outro detalhe aí sobre o número 144, meus irmãos, é um número completo, múltiplo de 12 vezes 12 vezes 1000. Portanto, define que esses 144 mil eles fazem parte da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles fazem parte da noiva. E, portanto, a noiva do Cordeiro não está completa sem os 144 mil. E dessa forma nós chegamos aí aos versículos 5 a 8, aonde nós encontramos uma lista aí das 12 tribos de Israel, um tanto diferente daquelas que são encontradas no Antigo Testamento. As tribos de Dan e Efraim são omitidas, provavelmente por eles terem caído aí em idolatria, rebeldia e desobediência contra Deus. Abra comigo aí em Juízes, no capítulo 18, e versículo 30 e 31. Então nós encontramos aqui no livro do Apocalipse uma lista totalmente diferente das listas encontradas no Antigo Testamento, fazendo referência às 12 tribos de Israel. E como eu disse aí, as tribos de Dan e Efraim, elas são omitidas. E provavelmente, como eu disse aí, por conta da sua idolatria, rebeldia e desobediência contra Deus. Veja o que nós encontramos aqui no capítulo 18 de Juízes, e versículo 30 e 31. Prestem bem atenção no que está dito aqui, ó. Vejam bem, ó.
Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos, foram sacerdotes da tribo dos Danitas até o dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Então, de acordo aqui com o autor desse livro dos Juízes, nós encontramos aí que a tribo de Dan caiu em idolatria, e tempos depois, no tempo do rei Jeroboão, ali em Dan foi colocado 2 bezerros de ouro também. Abram comigo em 2 Reis, no capítulo 10, versículo 29. 2 Reis, capítulo 10 e versículo 29, nós encontramos aqui o relato que na tribo de Dan foi colocado aí 2 bezerros de ouro que fazem referência à idolatria. Então, 2 Reis, capítulo 10, versículo 29. Porém não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Então, esses bezerros de ouro foram colocados nessas 2 localidades aí, em Betel e em Dan. E desta forma, todas as vezes aí que os rabinos antigos viam essas passagens, eles interpretavam que assim como o Messias, o verdadeiro filho de Davi, ele viria da tribo de Judá, o anticristo, ele virá da tribo de Dan. Então, no imaginário rabínico, Dan ele representa a idolatria e a apostasia. Abra comigo em Jeremias, no capítulo 8, em versículo 15. Vejam bem o que nós encontramos aqui em Jeremias, no capítulo 8, versículo 15 até o 17. Vejam bem o que está dito aqui, ó. Espera-se a paz e nada há de bom, o tempo de cura e eis o terror. Desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos, toda a terra treme, a voz dos rinchos dos seus garanhões, e vêm e devoram a terra e a sua abundância, a cidade e os que habitam nela, porque eis que envio para entre vós serpentes, áspides, contra as quais não há encantamento e vos morderão, diz o Senhor. Estes versos, meus irmãos, foram interpretados aí pelos rabinos judeus como uma referência à vinda do anticristo, e desta forma levou-os a crer, como eu disse aí, que da mesma forma que o verdadeiro Cristo vem pela tribo de Judá, o anticristo ele virá pela tribo de Dan. Então, desta forma levou eles a crer que o anticristo, a encarnação do mal, ele virá pela descendência de Dan. E nós temos aí 2 pais da igreja que corroboram com essa mesma interpretação. Nós temos aí Hipólito e o seu mestre aí, Irineu de Lyon, cada um em suas respectivas obras mencionando essa interpretação. Então nós encontramos aí Hipólito em sua obra aí sobre o anticristo, e Irineu no seu livro aí Contra Heresias, eles mencionando que assim como Cristo veio pela tribo de Judá, o anticristo ele virá pela tribo aí de Dan. Essa interpretação, meus irmãos, ela não tem uma base exegética aí, interpretativa do texto, mas é uma resposta bem plausível para entendermos o porquê as tribos de Dan e a tribo de Efraim ela é omitida aqui nesse texto. Então, como eu disse, é uma resposta que não tem base exegética, interpretativa, dentro do contexto das Escrituras, nem do Novo nem do Antigo Testamento, mas é uma resposta bem plausível para o porquê o apóstolo João ele omite aí as tribos de Dan e de Efraim. Então, com isso, eu já posso concluir com algumas lições que nós aprendemos aqui com esse texto maravilhoso. O Senhor, ele conhece os seus eleitos, meus irmãos, e ainda que os registros aí de genealogias e gerações se percam,
o Senhor Jesus ele jamais esquece aqueles que ele comprou com seu precioso sangue e, portanto, ele sela com seu Espírito Santo todos aqueles que lhe pertencem. Desta forma, entenda que é Ele que nos dá condições de vencermos aí todas as perseguições, solucionarmos todos os problemas que nós temos de enfrentar aqui no contexto deste mundo que a cada dia tem se tornado tão hostil para cada um de nós. Veja em Malaquias, no capítulo 3, e versículo 16, até o capítulo 4, versículo 1 e 2. Vejam bem o que nós encontramos aqui. E até aqui nós encontramos o Senhor fazendo distinção entre aquele que pertence a Ele e aquele que não pertence. Vejam bem aqui o que diz o profeta Malaquias no capítulo 4, de versículo 16 até o capítulo 4, versículo 1 e 2. E diz assim: Então, os que temem ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. E ele diz, poupa-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então o profeta Zacarias aqui, ele define uma linha de separação, dizendo que quando chegar aquele dia da vinda do Senhor, haverá uma distinção entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem, aqueles que se posicionam contra o pecado e aqueles que se entregam ao pecado. E desta forma, eu faço um clamor aqui a vocês, faço uma análise da sociedade atual e veja se já não está tendo uma separação. Por um lado estão aqueles cristãos falsos que estão dizendo que Deus é amor, que aceita tudo dentro da igreja, dentro do contexto de igreja. E por outro lado, Deus tem separado um remanescente fiel que está batendo o pé contra essa heresia destruidora, que é o evangelho somente do amor que está sendo ensinado nesses últimos dias. Um evangelho que não confronta pecados e, portanto, vai levar muitas pessoas para o inferno. Desta forma, faça uma análise e veja quem são os pastores verdadeiros e quem são os falsos pastores. Pastores que encaminham pessoas a Cristo e pastores que são falsos e estão encaminhando pessoas para o diabo. Um velho amigo dizia a seguinte questão, meus irmãos, que nós encontramos hoje dentro da nossa sociedade pastores que estão anestesiando o ego das pessoas, enquanto pastores aí tradicionais estão dizendo que se as pessoas não se arrependerem do seu pecado, eles vão para o inferno e vão perder a salvação, vão perder o direito de ver a glória de Deus. Chega-se outro pastor desse tipo aí liberal, pastores do amor, esses coachings, e começam a dizer, não, você pode continuar fazendo o que você quiser, Deus te aceita do jeito que você é. E eu digo para você que me ouve nesses momentos, Deus não te aceita da forma que você é. Ele te aceita do modo que você vem, mas Ele exige que você mude de vida, que você pare de pecar, que você deixe as práticas pecaminosas. Mas se você não deixar, Ele vai te separar e vai colocar você do lado dos cabritos. E o que está reservado para os cabritos é só o lago de fogo, que arde com fogo e enxofre. Desta forma, o Senhor Jesus Cristo, Ele te ama como ser humano, Ele te ama como criatura dEle. Mas se você não se arrepender do seu pecado, como o pai que tem que corrigir um filho rebelde, ele vai ter que te lançar no inferno. E desta forma, mais uma vez eu digo a vocês, tantos que me ouvem aqui, não se conformem com este mundo, não se conformem com as leis espúrias que estão sendo aí criadas neste tempo, não se conforme com o mundo e com os prazeres deste mundo, mas se conforme com o que é ensinado na palavra de Deus. E segue dizendo aqui, pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo.
Então o profeta Malaquias, ele diz que vem um dia ardente como fornalha, e ele está dizendo aqui que todos os ímpios, todos os soberbos, todos aqueles que blasfemam o nome do Senhor, eles serão como palha, serão como restolho, serão como lixo e serão queimados, aqueles que não se arrependerem. Então o clamor dentro das Escrituras é que o ímpio se arrependa, porque Deus disse a partir do livro de Ezequiel que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas ele tem prazer que o ímpio se arrependa e desta forma se volte para ele. E o versículo 2, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, e saireis, e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Então, desta forma, saiba, meus irmãos, tem um povo que será destinado à condenação eterna, mas tem um povo que foi separado e que está destinado a estar na presença de Deus eternamente. Esse povo que foi marcado com o selo do Espírito Santo. Agora, aqueles que não querem nada com o Espírito Santo de Deus, não querem serem aí confrontados por seus pecados, querem pregações que afagam o seu ego, querem pregações que dizem que você pode fazer o que você quiser, que está tudo bem, que não precisa confrontar pecados, que a igreja deve ser inclusiva. Esses tipos de pregadores estão levando as pessoas para o inferno e estão condenando elas. Eles estão se condenando e estão condenando aqueles que os ouvem. Portanto, eu posso dizer para vocês, o que vejo dentro das Escrituras é um Deus que ama incondicionalmente, mas é um Deus que pede que você se arrependa do seu pecado, que você mude de vida, que você não se conforme com as paixões infames deste mundo, mas que você se encha do Espírito de Deus e se prepare, porque a grande tribulação está chegando e aqueles que não tiverem o Espírito Santo, com certeza, eles vão ser marcados com a marca da besta. Abra comigo aí em 2 Pedro, no capítulo 3 e versículo 9. Veja o que diz aí o apóstolo Pedro também com relação a isto. Vejam bem aqui, 2 Pedro, capítulo 3 e versículo 9. Muitos podem dizer, meus irmãos, que a ira divina está demorando para vir sobre homens corruptos e maus, gente que tem contaminado a mente das pessoas aí com besteiras, com falsas doutrinas, mas saiba que Deus ele não retarda a sua ira. Ele permite que o tempo seja aí abreviado até que o último eleito seja salvo. E no verso 9 ele diz assim, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, Deus não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então o Senhor, ele não quer que ninguém pereça, mas ele quer que todos cheguem ao arrependimento. E por isso que o Espírito Santo ele continua chamando e continua dizendo: arrependa-te, porque é chegado o reino dos céus. Arrependa-te de teus pecados. Ainda aqueles que estão dentro da igreja necessitam de arrependimento, porque nós cometemos erros todos os dias. Nós ainda não estamos glorificados e desta forma necessitamos confrontar os nossos erros e dizer para o Senhor: toma posse da minha vida. E dizer para o Senhor: Senhor, sozinho eu não consigo. O mundo está se tornando cada dia mais hostil para os cristãos. Aquele que se intitula cristão está sendo odiado pelo mundo, está sendo odiado por causa do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastores estão sendo presos a cada dia por apenas falarem o que diz as Escrituras. E se nós não se posicionarmos agora, vai chegar um momento que nós seremos calados para sempre. Os pastores que me ouvem não podem se calar, devem pregar o que diz as Escrituras. Não adianta omitir. Se você se tornar um covarde, saiba que vai chegar um dia que a tua covardia vai te levar para o inferno. E se você se acovardar agora, vai chegar um momento que você vai ser calado para sempre. E você, juntamente com a sua congregação, vai ser condenado porque você se tornou um omisso, porque você não ensinou a verdade, porque você não confrontou pecados, porque você não disse que o teu povo tinha que se arrepender. E eu digo para aqueles que me ouvem, aqueles que já me acompanham, eu não estou aqui para pregar um evangelho água com açúcar. Eu não estou aqui para afagar o teu ego, eu não estou aqui para trazer frases de efeito, eu não estou aqui para trazer
palavras aí de automotivação. Eu estou aqui para confrontar o teu pecado e o meu pecado e dizer que se nós não nos arrependermos, nós vamos ser condenados. Eu não posso me acovardar agora vendo irmãos sendo presos, irmãos sendo condenados por apenas terem pregado a verdade, por apenas terem ensinado a palavra de Deus. E eu digo a todo esse sistema podre, vocês podem me calar aí nas mídias sociais, mas vocês não vão me calar no mundo. Enquanto eu estiver aqui, enquanto eu estiver respirando, eu estarei confrontando vocês e estarei dizendo que isto é errado e que o povo deve se arrepender, porque se não se arrependerem, não resta esperança de salvação. E ali em 1 Tessalonicenses, nós vamos encontrar algo mais aí, já no final dessa carta de 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte, no capítulo 5 e versículo 9 de 1 Tessalonicenses, ele diz o seguinte, que Deus não destinou os eleitos para a ira, para a condenação, mas para que fossem salvos, mas é necessário nos arrependermos. Nós não temos o livre-arbítrio, meus irmãos, de escolhermos pecar ou não pecar, mas nós temos aí livre agência. Nós ouvimos a pregação do Evangelho todos os domingos e todos os dias que tem culto, e todos os dias nós devemos optar por escolher o caminho correto, aquilo que está sendo apontado nas Escrituras. E diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação mediante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu posso dizer para vocês o seguinte, o mundo está dizendo aí que o caminho para a salvação é o amor, que todo tipo de amor é aceito neste mundo, só que quando nós falamos aí de um amor a Cristo, de um amor à sua própria nação, por amor aos costumes, para o conservadorismo, isso aí já se torna algo hostil para o mundo. Nós não podemos falar que nós amamos a Cristo, que nós amamos o nosso país e que nós amamos aquilo que nossos pais nos ensinaram, porque isso na cabeça deles é um retrocesso. Eu digo para vocês que o retrocesso é o que vocês estão ensinando, ao dizer que hoje não existe macho e fêmea, que todos podem se tornar o que quiserem. Não existe além de dois sexos aí, não existe nada além de macho e fêmea. Deus criou no princípio homem e mulher. E ainda que o mundo queira relativizar isso nunca deixará de ser a verdade. A verdade segue sendo a verdade, ainda que ninguém esteja aí falando sobre ela, ela segue sendo a verdade. E eu posso dizer para vocês que a salvação não é o amor, a salvação é uma pessoa, a salvação é Jesus Cristo, e se você não aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador, você será condenado. Podem existir inúmeras religiões neste mundo, mas nenhuma religião pode te levar à presença de Deus. A única religião que pode te levar ao verdadeiro Deus e à verdadeira justiça, a verdadeira salvação, é o cristianismo, ainda com todos os seus problemas, ainda com todas as suas falhas. O cristianismo te apresenta para o Deus verdadeiro, te apresenta o que você deve fazer. E desta forma, eu digo a vocês, o caminho, a verdade, a vida se chama Jesus Cristo e ninguém pode chegar ao Pai a não ser por Ele. Disse Jesus lá em João, no capítulo 14, versículo 6. O segundo ensinamento que eu quero trazer para vocês aqui, João, ao mencionar que esse selo aí pertence ao Deus vivo, isso nos mostra mais uma vez que o nosso Deus ele está vivo, a despeito aí em relação a uma gama de deuses aí que foram criados pela mente corrupta do homem. Hoje existem muitos deuses aí no mundo, só que em relação a esses muitos deuses que foram criados aí pela mente corrompida e depravada do homem, que foi depravada pelo pecado, o único Deus verdadeiro é Yahvé, é Jesus Cristo. Desta forma, queridos amigos e irmãos, confiem nesse Deus, um Deus que é vivo, pois mesmo em meio a catástrofes e problemas e angústias que enfrentamos e que vamos enfrentar neste mundo hostil e caído em pecado, ele se faz presente. E saiba de uma coisa, ao vermos esse relato dos 144 mil judeus aí, nós entendemos que ainda em meio à grande tribulação,
Deus estará presente e Ele mostrará a sua glória, a sua Shekinah, a sua presença baixará. E aqueles que não eram chamados filhos do Deus vivo serão chamados filhos do Deus vivo. Sendo assim, não tenha medo da vinda do Senhor, pelo contrário, você deve clamar por ela, você deve almejar pela vinda do Senhor, pois só tem medo dela aquele lá que não tem reverência, aquele que não adora, aquele que não respeita as leis de Deus. Você quer ser chamado filho do Deus vivo? A única coisa que você tem que fazer é respeitar as leis divinas, reverenciá-lo, adorá-lo pelo que ele é, pelo que ele fez ali na cruz do Calvário. E deste modo, tema e invoque o nome do Senhor para que aquele dia que está por vir seja de bênção para você e para mim também, e não seja de maldição, pois não haverá misericórdia para aqueles que não usaram de misericórdia. Por isso eu digo a vocês, hoje nós encontramos aí que a misericórdia só é voltada para um pequeno grupo distinto, separado. Os cristãos não têm a sua voz de expressão. O cristão não pode falar o que pensa porque já é perseguido. E quando falam verdades, são aí intimados e levados à justiça para responder por suas falas. E deste modo, eu gostaria de dizer a vocês, nós não estamos discursando ódio. Quem está discursando ódio são vocês. Recentemente vi um professor de uma universidade renomada aqui do estado de São Paulo, dizendo que para aqueles que pensam diferente a eles, que pensam diferente à esquerda, diferente do comunismo, eles dizem o seguinte: nós não temos tempo para falar com vocês, nós não damos espaço para vocês falar, a única coisa que eu desejo para vocês é o paredão e uma metralhadora diante da cabeça de vocês. E a pergunta que eu faço àqueles que me ouvem nestes momentos e àqueles que vão nos ouvir através do YouTube: será que isso não é discurso de ódio, meu Deus? Eles estão discursando veneno, discursando ódio, falando em matar cristãos. E nós não podemos confrontar pecados, nós não podemos dizer o que é certo e o que é errado. Quando nós falamos que o pecado é errado, nós não estamos destilando ódio às pessoas. Nós só estamos falando que o pecado é errado e que o pecado mata, que o pecado vai te levar para o inferno se você não se arrepender. Então é necessário entendermos que se não nos arrependermos, a vinda do Senhor será tenebrosa. Mas para aqueles que temem o nome do Senhor, nascerá o sol de justiça e eles poderão se alegrar. Então, não haverá misericórdia para aqueles que não usarem de misericórdia, aqueles que se mantiverem aí em rebeldia contra Deus. E eu não digo isso aí para julgar ninguém, para condenar ninguém. Eu falo como um louco desesperado, porque eu não desejo mal para ninguém. Eu não desejo os horrores da grande tribulação e, por fim, o lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, para ninguém. Eu falo essas coisas porque eu quero que talvez, por meio da loucura da minha pregação, alguns se arrependam de seus pecados e possam chegar ao arrependimento e possam chegar aos pés da cruz e entender que só Jesus Cristo é a solução. Eu não estou aqui para condenar ninguém. Deus ama a todos, mas Ele pede que aqueles que chegam à sua presença se arrependam de seus pecados, mudem de vida. Eu não estou aqui para condenar o grupo A ou o grupo B. Eu estou aqui para condenar o pecado e dizer que aqueles que não se arrependem serão condenados. Então, eu não desejo mal para ninguém. Eu não desejo os horrores da grande tribulação e, por fim, o lago de fogo para ninguém. A única coisa que eu desejo para aqueles que me ouvem é o arrependimento. É que confrontem seus pecados e se voltem para a cruz, se voltem para Deus. E eu faço um chamado para aqueles que me ouvem aqui, que vocês se voltem a cada dia para a palavra de Deus. A única coisa que pode te levar a Cristo é a Bíblia. Se você não conhecer a Bíblia, se você não conhecer a palavra de Deus, você não conhece a Deus. Se você não andar com Ele como se Ele fosse o seu melhor amigo, quando chegar aquele dia você vai tê-lo como um completo estranho. Mas se você tem Ele como seu melhor amigo, como teu pai nos dias de hoje, você com certeza, quando vê-lo, vai enxergá-lo como o seu melhor amigo, como seu pai, como aquele que andou com você. Não queira ir para o céu se você não quis nada com Deus nos dias em que você esteve aqui nesta terra. É necessário que você ande com Deus
para que você possa entrar no reino milenar e depois a eternidade. E um terceiro ensino e último que eu quero trazer para vocês aqui, o fato de João relatar que esses 4 anjos aí estavam nos 4 pontos cardeais da terra, aí, norte, sul, leste, oeste, detendo o juízo. Ele está nos dizendo, nos revelando que Deus está no controle da situação, ainda em todos esses problemas, todas essas perseguições que estão acontecendo no Brasil e no mundo contra cristãos. Eu posso dizer para vocês, Jesus está no controle, porque Ele está sentado no trono. Um segundo aí aspecto disto que nós encontramos aí, revela o cuidado que o Senhor tem com os seus eleitos, com o seu povo. E terceiro, como eu disse anteriormente, Ele está no controle, dirigindo o processo, e Ele age de tal maneira que tudo o que está ocorrendo hoje, todas as perseguições, todos os problemas, todas as afrontas que estão acontecendo contra Jesus Cristo, porque quando afrontam o cristianismo, estão afrontando a pessoa que está por trás do cristianismo, que é Jesus. E desta forma, tudo isso que está acontecendo hoje vai cooperar para o bem, vai cooperar, por fim, para que a vontade soberana do Senhor Deus Todo-Poderoso, de Yahvé, prevaleça, e o resultado final será conforme todos os seus desígnios eternos que Ele preparou desde antes da fundação do mundo em novos céus e nova terra. Então você, cristão, que me ouve nestes momentos, não se abale pela perseguição, mas eu posso dizer para você, se posicione, se mantenha firme na palavra, se mantenha com o Senhor Jesus, porque vai chegar a hora que nós vamos ter que usar desse poder, nós vamos ter que estar aí empoderados pelo Espírito Santo. Então é necessário nos enchermos com o Espírito Santo, nos embriagarmos com o Espírito Santo, para que nós possamos estar preparados. Toda essa perseguição que está acontecendo aqui no Brasil, meus irmãos, é só o começo, é só um prefácio de coisas terríveis que estão vindo. E por isso eu digo a vocês, se mantenham fiéis, orem por seus pastores, orem por seus líderes, para que Deus dê condições a eles de pregar o Evangelho com seriedade e manter vocês firmados na palavra. E eu digo àqueles que me acompanhem e àqueles aqui que me têm como vosso pastor, orem por mim, para que Deus me mantenha fiel à sua palavra, para que Deus me mantenha centrado nas Escrituras, pregando o Evangelho até o momento que Ele chame esta pessoa aqui à sua presença, para que quando Ele me chamar à sua presença eu esteja preparado. Orem por mim, para que Deus me mantenha fiel. Amém? Que o Deus eterno nos abençoe grandemente.